Hoje a gente vai bater um papo sobre um hábito que tem sido muito citado no meio cristão, mas que muitas pessoas ainda não entenderam o que realmente significa, o que é, como funciona, como fazer. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre devocional e o quanto esse hábito ele é importante, ele faz diferença na nossa rotina. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Canal este onde nós estamos buscando viver uma vida mais leve e para isso eu vou sempre trazer aqui para vocês recomendações, boas práticas, hábitos para que a gente venha viver uma vida mais leve. E hoje em especial eu vou falar sobre um hábito dentro dessa perspectiva, que é o hábito do devocional. O devocional tem sido muito falado hoje em dia, especialmente no nosso mundo cristão, só que muitas pessoas ainda não sabem o que é o devocional, como eu faço meu devocional, qual a importância disso para minha vida espiritual especialmente. Então nesse vídeo a gente vai bater um papo um pouquinho esclarecedor aí pra gente entender o que é o devocional e o papel dele na nossa rotina, o quanto que ele realmente é importante para que nós venhamos a ter uma vida mais leve e mais importante ainda para que a gente tenha uma vida espiritual saudável. Mas enfim, afinal de contas, o que é devocional? Gente, tirando todos os termos de modinha, muita gente acha que fazer devocional é modinha, e não é modinha, gente. Devocional foi só um nome mesmo, que se deu ao período que a gente tem de dedicação a Deus, de meditação na palavra, de oração. É um período que a gente vai buscar realmente estar aos pés do Pai, né, aos pés do Senhor, buscando mais sobre a palavra dele, buscando falar com ele em oração, buscando ouvir dele também através da palavra, enfim, através de louvores, inclusive, né? Então é aquele período do seu dia que você vai dedicar para estar com Deus. Muitas vezes se associa o devocional somente à leitura de livros devocionais, mas o devocional ele é muito mais abrangente do que isso, tá, gente? O devocional ele não se restringe só a ler um livro que tem lá na capa escrito Devocional 365 dias com Deus. Não sei nem se existe esse devocional, tá? Se for, não é uma crítica. É só assim, não se resume só a isso, sabe? Devocional é o período mesmo que você vai tirar no seu dia e é um hábito realmente diário, uma coisa que você vai fazer todos os dias, que você vai se dedicar ali à dedicação da palavra de Deus, a falar com Deus, a estar presente naquele momento, realmente buscando aprender, absorver, estar em comunhão, né, com Deus. A nossa vida ela é feita sobre prioridades, né? Então a gente tem na nossa lista de tarefas do dia várias coisas para fazer, mas sempre tem aquelas coisas que são prioridades. Eu creio que o devocional ele tem que estar nessa listagem aí de prioridades do dia. Então, as primeiras coisas que eu posso fazer no meu dia, eu vou fazer. Então, como eu falei, se você tiver a oportunidade, faça esse período de dedicação ao Senhor, de meditação na palavra, no período da manhã, porque isso vai impactar diretamente no seu dia. E aí a gente entra na questão que eu falei para vocês de qual o papel do devocional, afinal de contas, na minha rotina? O que ele vai mudar? Vai fazer diferença para mim, né? Por que eu vou seguir, entre aspas, essa modinha que não é modinha? Em primeiro lugar, eu acho que é válido citar a questão de que se você tiver a chance de fazer este período devocional no período da manhã, que é o que eu fortemente indico, mas se não for possível, tá tudo bem. Eu super compreendo que às vezes a rotina de manhã é muito caótica, mas é uma ótima forma de você começar o seu dia. Às vezes a gente começa o nosso dia pegando nosso celular, abrindo rede social, abrindo no jornal, abrindo YouTube, abrindo aquele monte de coisa que já vai encher a nossa mente de informação, que eu diria que 99% é inútil, porque a gente vai ver foto do Instagram do coleguinha, vai ver notícia ruim que passou no jornal, vai ver qualquer vídeo bobinho que a gente acha pelo TikTok e YouTube da vida. E a gente já começa o nosso dia com um monte de coisa que não vai servir pra gente em nada, sendo que a gente poderia, né, que é o incentivo aqui justamente é esse, começar o nosso dia o quê? Meditando na palavra de Deus. Meditando nos ensinos que a palavra de Deus tem para nos passar, dedicando tempo em oração, buscando a Deus, buscando colocar todos os nossos anseios, nossos sonhos, nossos planos, nossos motivos de gratidão aos pés de Deus. Então, se eu realmente encarasse o meu acordar como, poxa, acordei, dei meu primeiro respiro de vida. Obrigada a Deus por me dar mais uma chance de estar nessa terra, de viver os meus propósitos, de viver os meus sonhos e começar o meu dia, né, dedicando tempo a ele. Eu te garanto, gente, o dia ele começa muito mais leve, muito mais tranquilo, porque você acorda plena, serena, você vai ali se aconchegar na sua cama ou na sua mesa, se você preferir fazer o devocional sentadinho ali na mesa, que nem minha mesa que tá aqui atrás.
se aconchegar, se acalmar, arrumar suas coisinhas, fazer essa oração, dedicar um tempo ali de leitura, de meditação na palavra de Deus, e só aí você vai começar a se preocupar com as outras coisas, que é o que? Café, trabalho, estudos, outras coisas que a gente tem de responsabilidade na nossa vida, né? Então, é aquela coisa que molda o nosso dia. Eu já falei isso pra vocês, né? A forma como a gente começa o nosso dia impacta muito como o nosso dia vai começar. Então, se eu começo o meu dia com essa tranquilidade, com esse processo leve, e focado realmente nas coisas importantes, né? Que no caso aqui é Deus, né? Que não tem coisa mais importante do que Ele. Poxa, como eu posso esperar que meu dia seja muito melhor do que seria se eu começasse meu dia já me estressando com notícia de jornal no celular, né? Além disso, o devocional tá aí, gente, para nos ensinar sobre prioridades. Existe uma frase em inglês que diz first things first, que traduzido assim basicamente seria primeiras coisas em primeiro lugar, ou seja, prioridades. Aquilo que vem, que é prioridade no meu dia, eu tenho que fazer em primeiro lugar no meu dia também. Por mais que a gente tenha uma lista de tarefas extensa para fazer, a gente sempre tem aquelas coisas que são prioridades, que tem que ser feitas antes de todas as outras. E o devocional, ele tá aí para ser uma dessas tarefas. Por quê? Às vezes não, né? Eu diria que sempre, não falo isso com alegria no coração, a gente coloca muitas outras coisas na frente de Deus. A gente coloca tempo no celular, a gente coloca nossas obrigações, nosso trabalho, nossos estudos, e eu falo a gente generalizando mesmo, porque eu sei que isso é uma coisa que é uma falha, uma situação que acontece rotineiramente e que atinge praticamente todos os cristãos, sabe? Me incluo nessa. Muitas e muitas vezes eu já me vi colocando outras coisas na minha vida na frente do meu tempo com Deus. E o devocional, ele tá aí para nos ajudar a lembrar dessa questão de prioridade, daquele tempo que a gente não pode negociar, aquele momento do nosso dia que tem que ser estabelecido, que não pode ter nenhuma outra atividade entrando para querer tomar o espaço dela. E justamente nessa questão, fazer isso em primeiro lugar no meu dia. Então, a primeira coisa do meu dia, o meu primeiro fôlego de vida, eu vou dedicar o quê? A estar na presença de Deus. E isso vai nos moldando e vai nos forjando a entender e a começar a perceber que, olha, eu não posso negligenciar minha vida espiritual. Eu não posso negligenciar o meu tempo com Deus, porque isso é minha prioridade. Minha prioridade é estar com o Pai. Todas as outras coisas, meu trabalho, meus estudos, minhas outras atividades não são prioridade. Não entenda isso que eu estou falando, gente, ao pé da letra, do tipo assim, nossa, se eu não conseguir fazer meu devocional logo cedo, então eu não estou tratando Deus como prioridade. Não. O que importa é realmente o seu coração. Por exemplo, Natália, eu acordo cedo porque eu tenho que trabalhar, eu só consigo fazer meu devocional 8 horas da noite. Tudo bem? Não tem nenhum problema. Lembre-se que essa é a sua prioridade. Surgiu uma chance de fazer outra coisa às 8 horas da noite que não seja meu devocional. Aí é uma outra questão. Você realmente tem que colocar a mão na consciência e falar assim, poxa, esse é meu momento de dedicação com Deus. Vale a pena abrir mão? É uma coisa pra gente pensar. E por último, gente, considerando que é um período que a gente tanto dá como recebe, né? Porque a gente ora a Deus, agradece a Deus, expõe para Ele todas as nossas questões, nossas dúvidas, nossas inseguranças. Ele também é um período que a gente recebe. A gente recebe o que? Em aprendizado, a gente recebe em receber respostas realmente de Deus. É um tempo que a gente consegue, às vezes, parar e dedicar, às vezes, 5, 10 minutos para ficar em silêncio e poder ouvir a voz de Deus. Às vezes é um período bom para você ligar um louvor e poder refletir na melodia, na letra daquele louvor e pensar assim, o que aquele louvor tem para te ensinar? Sabe, às vezes Deus usa esses meios para falar com a gente. E se você tem a oportunidade de ter um livro devocional, às vezes, várias e várias vezes a gente já tive experiência de ter aquele texto daquele dia falando no meu coração, né? Sobre dúvidas que eu estava sentindo, medos que eu tinha, ou inseguranças, ou outros assuntos que estavam no meu coração. E aquele livro basicamente veio e falou aquilo que eu precisava ouvir, sabe? E Deus usa esses meios para falar com a gente. Além disso, gente, como eu falei, é um período de meditação na palavra de Deus. E como eu já falei várias e várias vezes aqui no canal, gente, a Bíblia é um manual muito rico para que a gente venha viver uma boa vida nessa terra, para que a gente venha cumprir nosso propósito nessa terra, para que Deus venha nos ensinar e nos forjar e nos preparar para que nós venhamos a viver aquilo que Deus tem para nós. Então, por que não dedicar tempo para isso, né? É o que eu falo, às vezes a gente pensa, né, e fala assim, eu vou fazer faculdade,
para me tornar médico, me tornar advogada. A faculdade é o quê? É aquele período que você senta, dedica-se a aprender e estudar sobre determinados assuntos para que você entenda e compreenda aquele assunto com propriedade, para que você possa aplicá-lo na sua vida. E eu acho que vale a gente encarar a leitura, o tempo de meditação na palavra de Deus, da mesma forma. É aquele tempo que você senta, se dedica a ler e entender sobre determinado assunto para que você possa aplicar na sua vida e ajudar outras pessoas e cumprir o seu propósito. Então, é um momento realmente de você absorver, de você aprender, de você ler aqueles princípios, aqueles valores, todos aqueles ideais que a Bíblia traz para que a gente venha a agir de modo semelhante a Cristo, para que a gente venha viver uma boa vida aqui na Terra, a gente possa absorver tudo isso e colocar em prática. Então é isso, gente. Eu vou deixar vocês com esse primeiro vídeo dessa temática sobre devocional. Eu ainda vou gravar mais 2 aqui pro canal, com outras questões importantes e relevantes sobre a vida devocional, da importância dela e como você pode, mais importante de tudo, né, implementar esse hábito na sua rotina. Como eu falei, não entenda isso como uma modinha. Eu já vi muita gente falando assim, devocional é modinha, é o termo do momento, porque tá todo mundo fazendo. E não, eu sou uma pessoa que sou muito contra essa questão de, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. Já falei isso pra vocês, eu faço isso muito com livro, inclusive, aquele livro que tá todo mundo lendo. Eu vou ler depois que todo mundo já leu, porque eu não quero ficar lendo só porque todo mundo tá lendo. E eu não faço devocional só porque todo mundo tá fazendo devocional. Não, é porque eu entendo que esse é um tempo de dedicação a Deus. É um momento que vai ser só eu e Deus ali, Ele falando, eu ouvindo, eu falando e Ele ouvindo, e a gente vai se entendendo através da oração, da leitura da palavra, dos louvores, e isso já é um hábito que é feito e praticado há milhares e milhares de anos, e agora só tem um nome bonitinho, tá? Mas não é modinha, não é nada de, nossa, não. É realmente um hábito que eu indico fortemente que vocês busquem aplicar na rotina de vocês. E lembre-se que não precisa começar com 1000 coisas, não. É uma coisa que você vai começar, às vezes, com a sua oração e a leitura da sua Bíblia apenas. E depois a gente vai implementando outras coisas que eu vou falar no próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Então eu vou deixar vocês aí com esse gostinho. Enfim, gente, é isso. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixe seu like também. Comenta aqui, né? Me fala se você já tem esse hábito de fazer devocional. Se você faz, como você faz. E é isso, gente. Vejo vocês por aí nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau.